Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que eu faça a leitura da Bíblia. Salmo 73, capítulo 1, versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Solicito agora que eu faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo PL 118/2025, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação de número 474 a 476 de 2025, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 477 de 2025, autor Neri Xavier dos Santos. Indicação de número 478 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Indicação de número 479 de 2025, autor Neri Xavier dos Santos. Requerimento de número 702 a 703 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 704 de 2025, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 705 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 706 de 2025, autora Giovana Vito Mondardo. Justificativa de ausência de número 351 de 2025. Justifico a ausência do vereador Miri D'Agostin do dia 23 de setembro de 2025, conforme o artigo 99, parágrafo único do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara. Criciúma, 23 de setembro de 2025, Sérgio Pacheco, assessor parlamentar. Justificativa de ausência de número 357 de 2025. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para informar e justificar a ausência do vereador Juarez de Jesus dos Santos, PL, da sessão ordinária da presente data, consoantes precisivo do artigo 99, parágrafo único da linha D do regimento interno dessa colenda Casa Legislativa. Criciúma, 23 de setembro de 2025, assessor parlamentar Rafael Biava Alamini. Justificativa de ausência do número 356 de 2025, justifico a ausência do vereador Antônio Manuel da sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2025, conforme artigo 99 da linha C do regimento interno desta Casa Legislativa. Criciúma, 23 de setembro de 2025, assessora parlamentar Margarida Pacheco. Justificativa de ausência de número 354 de 2025, justifico a ausência do vereador Aldinei Potelec, conforme o artigo 99 da linha C da sessão plenária do dia 23 de setembro de 2025, bem como de todas as comissões permanentes e especiais ocorridas nesta data, devido à sua participação no evento Comad Smart City 2025 na Expo Center Norte em São Paulo, representando esta Câmara. Criciúma, 23 de setembro de 2025, Aldinei João Potelec. Terminado o expediente, passamos agora para a tribuna livre. Farão uso da tribuna livre por solicitação da Comissão de Saúde as representantes da instituição RepFace, presidente Ana Lúcia da Luz, coordenadora Ana Paula Hilário e doutora Carla Simon, professora Unesc, as quais discorrerão sobre a segunda Conferência Municipal de Crianças com Altas Habilidade e Superdotação. Desta forma, convido para que adentre em plenário e tome assento junto à mesa diretora. Desta forma, convido o presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Luiz Fontana, que dê as boas-vindas às nossas convidadas.
Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses. Gostaria de dar boas-vindas a toda a equipe do Rap Face, Rap Gifted, né? Tem essa divisão do Rap Face. Pastora Ana, Ana Paula, a Carla, a Mari, que também está aí. Né? Uma boas-vindas para falar sobre esse grande projeto de vocês. Ok, meninas, fiquem à vontade. Sejam bem-vindas. Nós temos o cronômetro, temos 29 minutos. Bom, boa tarde a todos, é uma alegria, um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês, apresentar um pouquinho do nosso projeto, né? Eu vou dar a visão geral daquilo que nós fazemos e depois as meninas aqui, as especialistas, vão entrar mais nos detalhes. Bom, nós fundamos a Rap Face em 2014, oficialmente, e nós trabalhamos hoje em 3 eixos. Estamos abrindo um 4º eixo, que é idosos, mas ainda não tá tudo pronto. Mas o primeiro eixo, então, é o Rap Renascer. Nós estamos no Renascer desde 2008 e a gente faz hoje um trabalho lá. A gente já fez muitas coisas, mas há algum tempo nós focamos em um programa chamado Programa Educação para a Vida, onde focamos em valores para as crianças no contraturno escolar. E hoje nós também trabalhamos junto com o CRAS, junto com o Marista Social e junto com o Clotilde Slalau, a escola, né? Com as crianças com dificuldade de ler e escrever, que nós, então, damos uma complementação, uma suplementação pedagógica, auxiliando aquelas crianças que vão sair do Clotilde Slalau para ir para o Marista Social, ali na 5ª, 6ª série, e que não alcançaram ainda um nível mínimo, né? Então, hoje a gente também ensina essas crianças a ler e escrever, estamos ali com elas durante a semana. Nós também temos aí um outro projeto, temos também um projeto de futebol lá no Renascer. E temos um projeto com imigrantes. Nós atendemos, recebemos, acolhemos imigrantes. Começamos com os ganenses, quando estiveram aqui, em grande quantidade, né? Então, a gente auxiliava eles com a língua. A gente tinha os meninos que falam inglês, estavam lá, sempre na Polícia Federal, ajudando com toda a documentação e aulas de português. Então, nosso foco é aulas de português, e nessas aulas a gente também dá junto a questão cultura, e o foco é reintegrá-los no mercado de trabalho, que, graças a Deus, a nossa região é uma região de pleno emprego. Então, sempre há oportunidade para esses, hoje, né, venezuelanos, e agora até chegando bastante cubanos na nossa cidade, na nossa região, né? Então, esse é o 2º programa que nós temos como Rap Face. E o 3º programa, então, que é esse o tema que a gente veio trazer, que é um tema um pouco mais desconhecido, um tema mais inovador que a gente está descobrindo. Eu agradeço ao vereador Luiz Fontana por ter dado essa oportunidade a gente, né, de poder trazer esse conhecimento aos vereadores, à Câmara aqui e também à população em geral, sobre superdotação altas habilidades, que é uma condição prevista em lei, é uma condição que existe, mas que não tem nenhuma atenção, ou pouquíssima atenção. E há um desconhecimento, inclusive, nas áreas correlatas, tipo medicina, licenciaturas, porque espera-se que o professor seja aquele que pudesse identificar essas crianças. Infelizmente, isso não acontece. Então, depois as especialistas vão dar maiores detalhes, mas é o que a gente hoje faz, acolhe essas crianças. Já estamos com mais de 90 crianças identificadas e em acompanhamento conosco, e não só as crianças, mas também as famílias, porque as famílias também entram em sofrimento, que vê que tem alguma coisa diferente e não consegue identificar o que é. Então, a gente tem um espaço no CRIO, e lá, então, a gente oferece uma complementação. É isso que se fala, Ana?
de complementação pedagógica, né? Eu tenho que falar o termo certo, senão a coisa complica. Brincadeira. Então, a gente oferece essas oficinas onde essas crianças, daí em grupos pequenos e com interesse, né, conforme o seu interesse, vão sendo atendidas e podem realmente ser aquilo que elas foram designadas para ser, né, ou que receberam esse dom. Eu creio que elas têm um dom, eu creio que Deus deu dons aos homens e esses dons precisam estar a serviço e à disposição de toda a comunidade. Então, passo a palavra aqui para a Ana, né? E ela, então, vai continuar essa fala com mais especificidade e propriedade. Propriedade acadêmica é aqui, né? Aqui, propriedade profissional. Muito obrigada pela oportunidade e é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Ana Paula, eu sou psicóloga, né? E hoje coordeno o Happy Gifted, né? Como a presidente falou, o Happy Gifted é um dos 3 programas da Happy Face, né, que é uma organização da sociedade civil. O Happy Gifted surgiu como através de uma necessidade familiar, né, da família da presidente, onde uma criança estava apresentando alguns problemas na escola e a família não sabia mais aonde levar, né? Já tinham passado por diversos médicos, especialistas, e por que aquela criança não queria mais ir para a escola, por que ela estava desmotivada, até que chegaram num instituto que trabalha com altas habilidades, superdotação, em Curitiba. Então, eles conseguiram fazer a avaliação com profissionais especializados somente em Curitiba, onde o menino teve, né, a identificação da condição de altas habilidades de superdotação. Então, a partir dessa dificuldade passada em família, surgiu a necessidade, a ideia, né, do programa Happy Gifted, para ajudar as famílias aqui da região, onde aconteceriam esses casos, e tivessem esse acolhimento e orientação. Então, nós começamos, e aí eu comecei como psicóloga, né, para fazer as avaliações neuropsicológicas das crianças que chegavam com alguns indicadores, né, com algumas características de altas habilidades. O programa começou em outubro de 2022, com 3 crianças já com identificação, e hoje, né, 3 anos depois, a gente está com 90 crianças matriculadas em oficinas e já passou por ali mais de 200 crianças. Muitas não ficaram em oficinas porque muitas vezes são de outros municípios, né, e eles vêm para fazer a avaliação ou somente para ter uma orientação, que daí moram longe, não tem como frequentar as oficinas semanalmente, né? Então, o programa atua primeiramente na identificação dessas crianças. Então, as crianças vêm, muitas vezes encaminhadas por profissionais da área médica, ou por psicólogos, ou pelas escolas, né, com características, com indicadores de altas habilidades, como a gente fala, e eles passam por uma avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação, nós não avaliamos somente o QI, porque a identificação de altas habilidades não se dá somente por um número de QI. Então, a gente faz a avaliação de QI, sim, a gente faz toda a avaliação de inteligência, mas os demais domínios cognitivos e também de todo o funcionamento dessa criança ou adolescente, né? O funcionamento socioemocional, características de personalidade, todo o funcionamento dele. Então, a gente faz entrevistas com os pais, com demais profissionais que talvez acompanhem essas crianças e também com a escola. Avaliação neuropsicológica, a gente usa instrumentos restritos a profissionais psicólogos e também não restritos, né, onde a gente avalia inteligência, memória, atenção, funções executivas, né, então a gente faz uma avaliação por completo do funcionamento daquela criança. Se a criança tem identificação, recebe o laudo de identificação de altas habilidades de superdotação, ela é inserida nas oficinas de enriquecimento curricular. Hoje, a gente tem 36 oficinas, que acontece sempre no contraturno escolar, né? Então, a criança ela pode se matricular até em 2 oficinas de seu interesse, né? Das suas áreas de interesse, onde ela fica entre 1h30, 2 vezes por semana, 2 períodos na semana, né? Sempre no contraturno escolar.
né? Então, hoje nós temos oficina de segunda a sexta em todos os períodos, né? Tanto de manhã quanto à tarde, de segunda a sexta. Essas oficinas de enriquecimento curricular, elas não têm o objetivo que essas crianças produzam nada, né? Que elas produzam nada para nós, né? Mas que potencializem aquilo que elas já têm. Por isso que a gente fala que as oficinas devem ser no interesse dessas crianças, porque a partir daquilo que elas têm interesse, elas vão criar novas ideias, elas vão potencializar aquelas ideias que eles já têm e vão criar ainda mais, né? Então, a gente pensa que essas crianças, sim, o que a gente está fazendo é um investimento em inovação, né? Porque inovação são pessoas, né? E são essas crianças e adolescentes que vão trazer inovações futuramente, né? Que vão criar novas ideias, novas vacinas, novos conhecimentos, né? Então, esse é o nosso maior objetivo, potencializar talentos, né? E a gente percebe, muitas vezes, que essas crianças elas vêm de uma demanda muito grande de desgaste emocional, né? Muitas vezes, bullying nas escolas, as escolas não estão preparadas, né, para receber essas crianças que muitas vezes demandam uma educação diferenciada, né, flexibilização de currículo, um plano de atendimento especial, né, e muitas vezes as escolas nem querem fazer esse trabalho diferenciado. E aí as crianças acabam ou desmotivadas, ou incomodando muito nas escolas, ou já com muita troca de escolas, famílias vêm de muitas tentativas de tratamento de outros profissionais e muitos desgastadas, com suspeitas de outros diagnósticos, né? E quando a gente acaba identificando, muitas pecinhas acabam se encaixando, né, do porquê de alguns comportamentos, de algum funcionamento. E estando nas oficinas com pessoas, com outras crianças e adolescentes também com altas habilidades, eles acabam se encaixando, né? Eles estão entre seus pares, e ali eles podem ser quem eles realmente são, falar de assuntos que eles realmente gostam, que muitas vezes não condiz com os assuntos falados por outras crianças da mesma idade cronológica nas escolas, né? Porque muitas vezes a idade mental estimada é muito diferente da idade cronológica. E aí essa questão do não se encaixar, né? Então, a gente recebe muito esse feedback das famílias e das crianças de que ali ele muitas vezes chora para não ir para a escola, mas ali ele quer ir, né? Porque ali ele não se sente estranho, ali ele tem outros amiguinhos que podem falar a mesma coisa que ele gosta de falar, né? Que sabem dos mesmos assuntos, que ele pode pesquisar temas que ele tem interesse. Então, esse é o nosso principal objetivo e esse é mais ou menos o funcionamento do nosso programa, né? Então, a gente também dá orientação, esse acolhimento aos pais que chegam, né, geralmente muito exaustos e cheios de dúvidas, né? Hoje a gente também trabalha com grupos terapêuticos, né, com os pais, uma vez por semana, e além dos atendimentos individuais, né? A Carla vai falar um pouquinho, né, só algumas questões sobre o que é realmente altas habilidades superdotação, para vocês entenderem quão específico é esse funcionamento. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de ouvirem a Rap Face, especialmente o Rap Gifted, falando aí sobre essa temática tão relevante, muitas vezes pouco mencionada, que são as altas habilidades de superdotação. Sou a Carla, sou psicóloga, também professora do curso de Psicologia da Unesc e atuo no Rap Gifted desde outubro de 2023, fazendo os processos de identificação de crianças e adolescentes com altas habilidades, ou superdotação, né, junto com a Ana Paula. Então, falando um pouquinho da parte que me cabe, que é a parte científica. Ai, estou acostumada a ter que, né, terminar a aula a tempo. Professora, né, professora? Professora, é assim, diminuir a carga horária. E quando a gente pensa em altas habilidades, o que a gente quer dizer? Nós não estamos falando de um gênio, nós estamos falando de uma pessoa que tem um cérebro que funciona diferente das outras. Esse cérebro diferente, a neurociência já conseguiu identificar que nós temos mais associações cerebrais. Então, o cérebro tem várias áreas, né, e várias funcionalidades diferentes. E na criança, no adolescente, na pessoa com altas habilidades, a gente tem um aumento da área de associação cerebral. Essa área é responsável pela integração de informações, tanto intrínsecas quanto extrínsecas, né? Então, todo o processo de avaliação, né, e identificação dessas condições, a gente consegue perceber essa mudança na forma como o cérebro se organiza. Então, na hora de processar uma informação, se a gente
né, num cérebro típico, digamos assim, a gente tem um nível de processamento de informação no cérebro do superdotado, geralmente ele é bem acelerado. Então, a informação entra e sai de uma maneira muito mais rápida. A aprendizagem é muito mais rápida, o que faz com que essas pessoas acabam sendo mais favoráveis, né, a uma aprendizagem mais rápida, mais robusta, e muitas vezes não se encaixam no ambiente escolar por questão de que aprendem muito rápido. Então, às vezes, a professora começa um texto e ele já entendeu o que aquele texto quer dizer. Muitas vezes ela começa a fazer uma conta e pode ser que ela tente resolver a conta de uma forma diferente daquela que a professora ensinou. Então, ela não vai pelo mesmo caminho, mas ela chega no mesmo lugar. E muitas vezes, se a gente pensa no ensino tradicional, a pessoa acaba sendo vista como errada, ou ela não consegue terminar, ou ela não consegue... mas assim não está igual a professora fez, mesmo que chegue no mesmo resultado. Então, a gente também tem essa baixa especificidade, né, baixo olhar de inclusão, né, de certa forma, para essa condição também. Um outro caso, né, um outro ponto, é que existe uma capacidade muito grande de observação. E essa capacidade de maior observação pode levar a conclusões ou até mesmo a organização emocional de uma forma diferente de outros adultos, né? Outras pessoas que tenham superdotação, que não tenham superdotação, né? Não tenham essa condição. Então, às vezes, ela vai entender uma coisa ou vai começar a ler um livro e ela já entende o que esse livro quer dizer. E, às vezes, é chato terminar de ler aquele livro. Ou, às vezes, ela termina a tarefa muito rápido e depois incomoda na escola. Esses são os casos que a gente costuma receber, que são crianças que têm notas relativamente boas e que incomodam muito em sala de aula. Por quê? Né? O aluno que não incomoda, geralmente, ele é um bom aluno e está tudo certo com ele, né? Vai chamar a atenção. É aquele que vai fazer bagunça, vai dar trabalho, né, de certa forma, vai exigir um certo desafio. E dentro desse cérebro diferente, a gente também tem um processamento diferente das emoções. Às vezes, de uma forma mais racional e, às vezes, de uma forma mais intensa, num sentido de que tudo que acontece, a sensação, né, por essa área de integração, de associação estar mais exacerbada, fazer mais sinapses, tudo acaba sendo mais intenso. E aí a intensidade emocional pode aparecer também. Então, às vezes, um pequeno erro pode ser um grande desespero, às vezes um pequeno ponto, né, de ajuste. Não, mas você só precisa fazer isso. Pode levar a uma, de certa forma, crise, né, um desespero intrínseco. E para compreender essa teoria, né, essa é a teoria da neurociência. A gente tem outras diversas teorias, porém, a que tem mais evidência científica, de certa forma, né, e é que nós mais trabalhamos dentro do Happy Gifted, é a teoria de Renzulli. Acho que tem um slide dele por aí. Tem um slide. Tem um slide do Renzulli. Só um pouquinho. Tem uma fotinha. Mas, enfim, Renzulli fala que nós temos a teoria dos 3 anéis, ou seja, para que a gente consiga dizer que essa pessoa tem altas habilidades de superdotação, ela precisa ter um desempenho acima da média, criatividade e engajamento com a tarefa. Ou seja, o que quer dizer, né, cada um desses anéis? Habilidade acima da média, ter boas notas, né, ou um QI, de certa forma, acima daquilo que é considerado médio. E o que a gente considera um QI médio nos dias de hoje, 90, 100, ali a gente tem um QI na média, acima de 110 a gente vai ter um médio superior, acima de 120 a gente vai ter um QI superior e acima de 130 a gente vai ter um QI muito superior. Então, a gente considera, né, principalmente para scores brasileiros, acima de 120, para mais, assim, né, próximo de 130, para que a gente considere esse QI elevado. Mas só um QI elevado não basta. A gente tem muitas pessoas com QIs elevados, mas que não têm um funcionamento que feche critérios para altas habilidades, ou seja, não são criativas. A criatividade, ela não é somente criar histórias, ela também está relacionada a resolver problemas. Como o cérebro do superdotado faz mais associação, ele acaba tendo uma tendência a resolver problemas com maior facilidade. E, às vezes, até prefere desafios do que aquilo que é posto, né, como trivial. Renzulli também menciona, né, depois alguns atravessamentos da teoria dele,
principalmente revisitado por uma autora brasileira chamada Ângela Virgolin, que estará conosco na próxima terça-feira na ASIC, na nossa conferência regional de altas habilidades de superdotação. Né? A Ângela é uma das maiores estudiosas no tema no Brasil, e ela acaba trazendo a ideia de que a gente pode ter uma superdotação mais voltada, né, a habilidades acadêmicas, que geralmente é a mais vista, que é a pessoa que tira boas notas, né, tem um comprometimento acadêmico maior, e a gente também pode ter uma condição mais voltada ao criativo produtivo. O criativo produtivo, geralmente, ele é um pouco mais difícil de ser identificado, porque nem sempre ele é o que vai tirar notas boas na escola. Né? Às vezes ele vai querer resolver uma coisa de uma forma diferente, às vezes ele vai ser um pouco mais opositor com as normas e regras. Uma outra condição também, né, das altas habilidades, da superdotação, são pessoas que, na sua intensidade, acabam precisando de um motivo para fazer algo. Então, se eu falar assim para o fulaninho, guarde esta água lá na geladeira. Pode ser que ele não queira guardar a água na geladeira, mas se eu falar, fulaninho, guarda a água lá na geladeira, porque depois, quando você for tomar, vai estar geladinha, vai ser melhor. Talvez ele faça, com mais chance. Precisa ter um porquê, precisa ter um motivo, principalmente com normas e regras. E isso vai acontecer por conta dessa integração cerebral bastante exacerbada, que a neurociência já provou, né, de certa forma, e por conta dessa que vai gerar uma forma diferente de funcionar, né? Aquilo que o Renzulli menciona de habilidades acima da média, engajamento com a tarefa. Então, a gente já falou um pouco da criatividade, e o engajamento com a tarefa seria relacionado aos processos de conseguir focar naquilo que é do seu interesse. Então, geralmente, quando começa uma tarefa, que é do seu interesse, claro, né? Vai muito a fundo, pesquisa muito, entende, quer saber o porquê, vai até mais. Ah, não, mas eu acho que isso aqui, mas eu acho que é aquilo. Então, não se contenta com aquilo que seria o básico, né? Ou, entre aspas, o raso. Existe uma intensidade também nessa entrega e nessa conclusão de atividades. E dentro disso, né, muitas vezes a gente vai receber lá na ONG crianças, né? Crianças e adolescentes que muitas vezes passaram uma vida inteira incompreendidos por conta da sua formação e da sua forma de levar a vida. Então, às vezes, são crianças que aprenderam a ler muito cedo, e aí, às vezes, a escola se torna entediante porque os outros estão aprendendo as letras e eles já sabem ler. Outros porque querem produzir coisas muito grandiosas, e na escola, às vezes, não existe essa oportunidade. Nós entendemos também, né, a complexidade que é o ambiente escolar, né? Muitas vezes são crianças que tiveram um diagnóstico de TOD ou de TEA, né, transtorno opositor desafiante, ou transtorno espectro autista. Eles podem ser comórbidos, então a gente chama de dupla excepcionalidade quando a criança tem superdotação, altas habilidades, e o TDAH ou o TEA ou a dislexia, ou porque pode acontecer também, né? A gente pode ter mais de uma condição dentro deste critério. Um outro ponto, né, altas habilidades. No Brasil, a gente chama de altas habilidades ou superdotação. Fora do Brasil, a gente vê as nomenclaturas separadas, por conta, né, de toda a epistemologia da palavra. E aqui, a gente acaba ampliando um pouco mais essa visão, né, de altas habilidades e superdotação. E não necessariamente a gente precisa que essa criança, ou adolescente, ou adulto, tenha produzido algo. Ela precisa funcionar de uma forma diferente. Ela não precisa ter produzido uma coisa gigantesca ou escrito vários livros ou sido extremamente premiada. Ela precisa funcionar de uma forma diferente, o que acaba, né, sendo mais abrangente, tendo em vista a realidade, todas as funções e organizações que a gente tem hoje no país. Dentro disso, né, a gente busca, então, fornecer o acolhimento para a criança e para essa família que muitas vezes não vai saber para onde ir ou como ela vai se comportar quando a gente tem essa condição. Nós não chamamos de diagnóstico, né? Ela não tem um CID, digamos assim, ela não é um transtorno, uma doença, ela é considerada uma forma diferente de funcionar, então nós nomeamos como condição. Então, algumas escolas também acabam, né? Mas não tem o CID, como que a gente vai adaptar a escola se não tem o CID? Porque não tem mesmo, né? Existe até uma discussão aí no OMS, na APA, mas até o momento a gente não tem CID porque ela é uma condição, ela não é uma doença, ela não é um transtorno, né? Dentro destas questões. E aí, aproveitando... Lembrando que, por mais que não tenha um CID, não é considerado um transtorno, altas habilidades de superdotação está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ali na Lei de Educação Especial.
né? Então, eles têm direitos, alguns direitos, né, como flexibilização de currículo, plano educacional individualizado, aceleração, né? Então, são protegidos por lei, né? E aí, lembrando, né, que a gente veio aqui realmente para fazer o convite, para divulgar a nossa conferência, né? Então, a gente está promovendo a 2ª Conferência Municipal sobre Altas Habilidades de Superdotação, com a doutora Ângela Virgulin e com a doutora Vera Lúcia Palmeira, né, que são referências no assunto nacional, né? Elas são de Brasília, e elas vão estar com a gente aqui na SIC na próxima terça-feira, às 19 horas. Né, o nosso objetivo em estar fazendo mais uma conferência sobre altas habilidades de superdotação é realmente tirar as pessoas com altas habilidades da invisibilidade. Né? Então, a gente quer realmente que vá, né, que compareça à conferência a população em geral, principalmente familiares das crianças e adolescentes que têm essa condição e também profissionais da educação, né, para que, com mais aprendizado, mais conhecimento, essas crianças, essas pessoas consigam ser identificadas quanto antes, melhor, para conseguir ter as intervenções necessárias. Né? Ali um pouquinho no slide anterior. Pode voltar. Algumas das nossas oficinas, né, alguns dos temas, né, que eles têm interesses. Né, então, a gente tem hoje a oficina de artes, arte-terapia kids, escrita criativa, socioemocional, robótica, inglês, teatro, violão, conto-expressão, raciocínio, tem matemática mais lógica, né, bioaventura, que é dentro da biologia, investigativa, que eles investigam temas em gerais, curiosidades, empreendedorismo, teatro. Então, eles escolhem, dentre essas oficinas, as oficinas de seus temas de seus interesses. Né? E aí, o último slide é o da nossa conferência. Algumas fotos deles, né? Nas oficinas. Esse. Então, a nossa conferência é dia 30, terça-feira, na SIC, às 19 horas. Posso abrir o espaço para os vereadores que queiram fazer alguma pergunta? Então, vereadores, se tem algum vereador que queira se manifestar ou fazer alguma pergunta, se não, podemos... Doutor Luiz Fontana. Doutor Luiz Fontana fará o uso da tribuna e doará o seu tempo. Primeiramente, já queria parabenizar sobre o projeto de vocês, né? Não só sobre o Rap Gifted, mas com os outros projetos que são interessantíssimos, que eu também me compadeço e também muitas vezes já fiz algo semelhante, mas o de vocês realmente é mais aprofundado e ajuda centenas, se não milhares de pessoas que vocês já ajudaram até hoje. Né? Eu conheci o Rap Face faz pouco tempo, né? Esse ano que eu conheci o Rap Face, e eu vi quanto esse projeto é importante. Vocês comentaram bastante sobre a invisibilidade dessas crianças, não só crianças, mas eu também focar aqui nos adultos, muitos adultos. Eu não falo invisível, eu prefiro chamar de fantasmas, porque os fantasmas movimentam. Então, essas crianças, esses adultos, adolescentes, acabam não sendo identificados, as pessoas não conhecem. Eu próprio não conhecia sobre o tema. Então, quando eu comecei a me aprofundar sobre o assunto, eu vi a importância da gente tirar essas pessoas da invisibilidade. Né? E o projeto de vocês é realmente isso. Vocês não só tiram da invisibilidade, como vocês proporcionam que essas pessoas cresçam e possam desenvolver todo o potencial que elas têm. E o que as pessoas acabam achando é que nós vimos muito, acho que nos filmes, a gente viu Stephen Hawking, o Elon Musk, a gente pensa que só essas pessoas são superdotados, mas não são. Esses são os superdotados, né, que tem uma característica diferente, que são os gênios, podemos considerar assim, mas a maioria das pessoas que são superdotadas não são iguais a eles. São pessoas que são teoricamente normais, mas que têm essa condição. Como é uma condição que não é um diagnóstico, não é uma doença, não é um transtorno, realmente é difícil de pensar até de políticas públicas que já existiriam para proporcionar, né, melhorias na qualidade de vida dessas pessoas. E como eu acabei percebendo que as dificuldades são intensas, porque a maioria das pessoas que têm superdotação, maioria não, né, todas, tudo é mais intenso. Então não é só a inteligência, a velocidade de processamento que é mais intensa, mas as emoções também.
E principalmente as crianças, a velocidade de aprendizado é gigante, mas a velocidade emocional não é compatível. Então, por isso que são crianças e adolescentes que acabam tendo dificuldades. Os adultos também, mas os adultos, com o tempo, acabam conseguindo regular um pouquinho mais, mas as crianças e adolescentes acabam tendo essas dificuldades. Eu, por experiência própria, fui uma criança, um adolescente, como vocês comentaram, como a Carla, a Ana, as Anas comentaram, em relação a crianças que têm dificuldade na sala, incomodam e são bagunceiras, trocam de escolas. Eu realmente fui isso também. Eu atrapalhava muito na escola porque o aprendizado, eu conseguia aprender rápido e depois eu fazia um furdunço na sala de aula. Então, realmente, eu não me encaixava nesse sentido e eu não conseguia entender por que eu não era uma criança, um adolescente na escola normal. Porque realmente são as dificuldades de tédio, né? Tu está lá aprendeu rápido, depois tu não quer mais continuar na escola, tu quer, sei lá, brincar e fazer outras coisas, e realmente isso daí atrapalha, e várias crianças e adolescentes provavelmente estão nas salas de aula hoje atrapalhando ou não querendo ir para a escola mesmo, por causa que realmente eles precisam ter um aprendizado diferente. A gente sabe que já faz parte da educação especial, a superdotação, mas a gente sabe que realmente é muito difícil, né, as escolas estarem preparadas para isso. Eu visitei a Secretaria de Educação de Criciúma, do Estado. Sim, eles estão interessados, eu vejo que eles realmente se importam com o assunto, mas é muito difícil de eles... As escolas já têm dificuldades de ter um espaço adequado para aprendizado normal. Imagina para algo especial, né? Então, e a maior dificuldade é que, às vezes, as outras crianças que têm problemas especiais, como TEA, TDAH, superdotação, todos ficam no mesmo ambiente, e isso é dificultoso para ter um aprendizado diferenciado. São características diferentes. A superdotação não deixa de ser também espectros, como a gente tem no espectro autista, né? Que as crianças não... Superdotação não é todo mundo igual, não é todo mundo que vai saber tocar um violão sem aprender, vai aprender matemática 200 vezes 800 em 2 segundos, não são. São características muito diferentes das outras. E nesse tempo que eu estou aqui, né, agora aprendendo sobre o assunto, como eu falei para vocês, né, as pessoas entram na caverna de Platão e depois querem que as outras pessoas descubram que também possuem isso, porque sim, às vezes isso vai fazer com que as pessoas entendam o seu funcionamento. Eu fiquei, eu acho que dos 14 até os meus 34 anos, pensando que eu tinha TDAH, ou era ansiedade generalizada. Eu procurei vários profissionais, psiquiatras, psicólogos, e a vida inteira era isso, toma Ritalina, toma um ansiolítico, e nada funcionava. Por quê? Porque a superdotação e altas habilidades não tem tratamento. É tu identificar as suas características e conseguir trabalhá-las. Claro, com terapia, às vezes realmente um remédio é necessário, mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas, elas vão precisar tentar se encaixar, tentar entender o seu funcionamento. E eu tive sempre essa dificuldade. Depois de fazer toda uma avaliação completa, né, eu fiz 8 sessões, 8 avaliações com a minha família, parentes, pessoas que trabalham comigo, vários testes, eu vi e entendi o meu funcionamento que era diferente. Hoje eu me entendo, eu me encaixo, consigo compreender quais eram as minhas dificuldades e as minhas facilidades. Porém, é uma avaliação muito cara, né? Eu gastei aí um valor muito alto para fazer toda essa avaliação. E a maioria das pessoas não tem essas condições. Por isso que o projeto de vocês é tão importante. Vocês ajudam principalmente as crianças carentes a poderem fazer essa identificação e poderem também potencializar suas habilidades. O que vocês têm no CRIO, todos os projetos que vocês fazem. Ah, tá. Então temos o tempo do Daniel Cipriano, do vereador Nicolas Martins e mais o tempo do vereador Neri Xavier e do vereador Ademir Honorato. 4 tempos. E então a importância do trabalho de vocês é porque essas crianças carentes, eu conheci nesses últimos meses algumas crianças carentes que realmente têm superdotação e altas habilidades e as dificuldades que eles têm. Eu consigo pagar um psicólogo, eu consigo fazer um tratamento que é adequado, mas essas pessoas não conseguem. E o trabalho de vocês acaba ajudando nesse ponto, principalmente, né, que tendo uma equipe multi, a gente sabe que não é só um profissional que vai conseguir ajudar, não é só o psicólogo, mas toda uma equipe que vai poder potencializar e também, às vezes, identificar dificuldades, né? Porque nós vamos ter muitos superdotados que vão ter dificuldade, às vezes, em outro ponto, né? Porque a maioria, eles vão ser na média acima em quase tudo, né? Mas alguns pontos eles vão ser abaixo, eles podem ser abaixo. E isso que acaba podendo gerar alguns problemas. Eu conheci pessoas que moram próximas da minha casa agora e eu vi a dificuldade que às vezes os pais têm em lidar com aquelas crianças, porque as crianças não conseguem compreender, eles estão lá falando sobre astrofísica, falando sobre o tamanho dos planetas, mas ao mesmo tempo, quando ele levava uma queixa, a mãe brigava com ele porque ele tinha que ir para casa tomar banho,
ele se desesperava. Então, a questão emocional também dele era muito difícil. E aí a gente sabe que tendo toda essa equipe multi, acaba ajudando a desenvolver não só as crianças, mas também os adultos. Então, eu, falando como adulto, hoje, né, um adulto, conhecendo outros adultos também, só nesse final de semana eu conheci 3 pessoas com superdotação e altas habilidades. Começa chato, começa cavato, vai vendo que tem muitas pessoas que não se compreendem e muitas pessoas que estão fazendo tratamentos errados. Então, hoje estava também conversando, foi no meu gabinete agora, 1 hora atrás. A pessoa que foi no meu gabinete falou, acabei de sair do psiquiatra, levei o laudo de TDAH na primeira consulta. Sim, na primeira consulta, já vou usar Ritalina, não, vou usar Venvance. Assim, mas numa avaliação só já está TDAH? Já deu, aí eu vou fazer o tratamento, né? E se der certo ou não é? Assim, tudo bem, mas será que não confunde muito? Hoje eu estudando mais sobre, eu vejo que todas essas características de TDAH, autismo, superdotação, ansiedade generalizada, TOD, elas se confundem muitas vezes, né? Elas são muito parecidas, elas estão aqui tudo no meio, e às vezes é difícil de separar. Então é muito mais fácil dizer que uma criança, um adulto, tem TDAH, porque o tratamento é fácil, é só dar um Venvance ou uma Ritalina, do que tu aprofundar e saber se realmente essa pessoa tem alguma outra condição. Por isso que a gente sabe que não só o sistema educacional, né, público tem que melhorar, mas também o sistema de saúde tem que melhorar em relação a isso, né? Nós temos que ter psiquiatras, psicólogos mais bem preparados para essas condições. E conhecendo agora um pouco do sistema educacional, a gente vê que os professores, a maioria dos professores não tem as condições adequadas para fazer esse diagnóstico, fazer esse acompanhamento, e por isso que eu vi que os trabalhos de vocês, eles vão lá e mandam para vocês, né? Aí vocês acabam fazendo tudo isso. Mas provavelmente outras regiões do Brasil, principalmente fora de Santa Catarina, devem ter muito mais dificuldades. E por isso que o projeto de vocês, eu sei que é referência não só para Criciúma, Santa Catarina, mas para o estado todo, né? Para o Brasil todo. E agora, sabendo da conferência que vocês vão trazer, né, trazendo profissionais adequados, com certeza nós vamos ter os profissionais, principalmente os professores lá na base, podendo identificar com mais cautela e mais cuidado e ajudar ainda mais essas crianças. Então, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, né? Eu já conhecia pessoas que tinham crianças que estavam lá no projeto de vocês, mas eu nunca tinha me aprofundado, e agora que eu conheci, eu vi lá aquele dia que eu fui na robótica, eu vi, acho que tinha 7 criancinhas, construíram cada um seu carrinho. Assim, meu Deus, da onde que eu com 7 anos ia conseguir construir um carrinho, né? E aí vocês estão ali, viu o professor motivado, querendo que eles aprendessem, tinham vários outros, né, projetos ali que eu vi que eles fizeram. Então eu vi quanto é importante, né, a gente poder usar essas habilidades, né, esses talentos dessas crianças, né? O termo gifted é como de dotado, ou como se fosse um presente, mas nem sempre é um presente, né? Muitas vezes geram mais dificuldades do que benefícios. Então, o projeto de vocês é para isso, para fazer com que essas crianças, adolescentes, né, saiam dessa invisibilidade e cresçam e desenvolvam mais talentos, para que daqui a pouco, sim, uma dessas crianças vai desenvolver a cura de alguma doença. É isso que é o objetivo, né, que os Estados Unidos já faz muito bem isso, pelo que eu estudei, né, os Estados Unidos já potencializa mais e o Brasil ainda está caminhando devagarzinho, e por isso que o projeto de vocês ajuda muito isso. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, espero que a conferência, a segunda conferência, que vai ser no dia 30 de setembro, seja um sucesso. Eu já sei que tem muitos inscritos, né, centenas de inscritos, e tomara que lote a SIC e cada vez mais vocês consigam ajudar não só as crianças e adolescentes, mas os adultos também têm superdotação. Obrigado. O vereador Dr. Luiz, doutora Ana, ele não incomodava só na escola, ele incomoda aqui também. Não é fácil para deixar ele sentado na cadeira. Vereadores, mais algum vereador queira fazer o uso da tribuna? Vereador, vai doar o seu tempo? Mas os vereadores doaram. O vereador Daniel cedeu o seu tempo. Vereadora Amaral, faz favor, pode usar a tribuna. Boa tarde, senhor presidente, colega vereadores, público que nos assiste. É só uma pergunta, meninas, Anas, Carlas. Há algum amparo na lei que uma criança superdotada, porque eu tive um caso na minha comunidade, que a criança superdotada, a mãe queria que ela subisse de classe, certo? Porque ali onde é que ela estava atrapalhando as crianças. Então, eu gostaria de saber de vocês se há algum amparo na lei que essa criança do 6º pode ir para o 7º, mesmo não tendo a idadezinha dela. Era essa a minha pergunta.
Sim, há um amparo na lei, artigo 59 da LDB, se eu não me engano, lei 93/94, a LDB. É necessário, muitas vezes, é necessária avaliação neuropsicológica, né, para comprovar que a criança tem condições de acelerar, e aí na verdade, assim, um consenso entre família, escola e profissionais, né? A escola não pode negar se está tudo adequado para a criança acelerar. A gente avalia também a parte emocional, mas é amparado por lei essa aceleração, sim. Vereador Neri fará o uso da tribuna. Boa tarde às meninas, né, que estiveram aqui nessa tarde, e o nosso proponente, Dr. Luiz Fontana, por trazê-los aqui. Duas perguntas básicas. Eu tenho uma neta de 14 anos que estuda na SATIC, mas desde que ela saiu do pré, que foi para o primeiro ano, ela sempre está adiantada, por exemplo, 4, 5 meses no ano. E a minha pergunta hoje ela está na SATIC, está fazendo, quando chegou no meio do ano, ela já estava, não precisava mais estudar, que já estava aprovada. Mas aquela criança que está na sala de aula e não consegue recuperar as notas, é obrigado realmente a passar de ano ou não? Minha pergunta seria só essa. Muito obrigado. A criança que não vai bem, se a escola é obrigada para a sala de ano? A criança que está na sala de aula hoje, vamos por quinta série, e ela não, chegou no final do ano, as notas dela não consegue atingir para passar de ano. A escola é obrigatória passar de ano? Pela lei, é até o 5º ano, Ah, é? É. Mesmo não tendo... Isso. Só por frequência, né? Eu faço essa pergunta porque eu estudei até a quarta. Hoje eu tenho meu 2º grau, mas eu estudei até a 4ª série, aquele tempo era bem puxado, né? Então, sim, muita coisa mudou, era né? no tempo da régua de madeira. Um abraço. Muita coisa mudou. Fará o uso da palavra o vereador Daniel Cipriano. Perdão, Daniel Formentin. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, a mesa diretora, as nossas convidadas, os meus pares, o público que nos assiste, ouvi atentamente o nobre vereador Luiz. Eu não nasci com as superdotações, costumo dizer que nasci igual o pobre Fernando Pessoa, de que todos os seus amigos foram campeões de tudo, e no poema Tabacaria se dizia que não era nada. Mas ouvi atentamente, senhor presidente, e penso que esse projeto das altas habilidades, a importância da Secretaria de Educação e da rede de ensino participar da conferência, porque a gente pode extrair o melhor das nossas crianças. E penso que a superdotação, as pessoas, que elas têm essa facilidade de aprendizado, elas podem contribuir muito para a humanidade, principalmente em tempos de trevas que a gente vive. Então, a minha fala aqui na tribuna, senhor presidente, é para fazer uma menção elogiosa à associação, e penso que aqui no âmbito do município a gente tem que amadurecer e vislumbrar e ficar atento às nossas crianças em salas de aula. É muito importante a gente aproveitar e extrair o melhor de todos. E como disse, eu não nasci com a superdotação e sempre tive dificuldade em tudo, mas é sempre bom, senhor presidente, a gente valorizar e fazer as pessoas que nascem diferentes um instrumento de mudança na sociedade. Seriam essas minhas palavras, e mais uma vez eu parabenizo as meninas e o proponente da matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Doarei o meu tempo e também farei o uso da palavra.
Perfeito. Então, já que os meus pares liberaram, vamos adiantar. Então, vou fazer uma pergunta por curiosidade. Com a doutora Ana, já falei algumas vezes, mas o meu filho tem 8 anos. A música ele aprende sozinho. Se ele toca, ele pega, ele vê no YouTube e toca vários instrumentos. E já fui convidado mais de uma vez para levar ele lá. Ele está, às vezes, na escola, a professora diz que ele está no mundo dele, às vezes já passaram 3, 4 páginas do livro, mas ele está lá no mundo dele. E aí pergunta, Luca, o que a professora falou? Ele fala tudo, as notas dele são boas, mas parece que quando a gente colocou ele numa aula de violão, de música e tal, tranquilo, mas parece que eles fixam naquilo e só querem fazer aquilo, repetir. Isso é uma pergunta. De eu não ter levado ele até hoje lá, do medo assim, de repente ele vai se ficcionar em algum assunto e querer ficar só nisso. Não tem esse problema? Geralmente ele vai passar por um período ali onde ele vai ter, né, o engajamento, né, se for uma altas habilidades, né, o engajamento naquela área de interesse. Mas depois ele vai trocar e vai engajar em outra área de interesse. Ou se o interesse é música, ele pode ir para o violão, daqui a pouco ele vai para o violino, e não vai fixar para o resto da vida, vai ficar num ponto só, né, e vai parar ali. É que a gente já notou em casa, o ano passado, no Natal retrasado, ele pediu um kit robótico, ele fica o dia inteiro montando, mas quando ele larga, ele não quer mais brincar com aquilo aí. Aí quer ir parte para a questão da música. Aí pega o ukulele, o teclado, aí é só aquele instrumento. Aí ficam 2 meses que a esposa não aguenta uma mesma música e o mesmo instrumento. Mas isso é uma característica deles, porque às vezes a gente fica meio preocupado. Já meio que deixamos. Ele escolheu o que, mas ele não se definiu. É isso que a gente diz assim, quando cisma em alguma coisa, é aquilo que ele faz. Ele só tem 8 anos, não é para definir nada ainda. Vou deixar ele 1 mês lá com vocês. Vereador Obadias Benones. Vereador Obadias, do seu tempo e também fará uso da tribuna. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar os nossos convidados, pastora Ana, as demais que estão aqui, parabenizá-las pelo trabalho. Eu tive o prazer de estar acompanhando também de perto o trabalho da Rap Face e da Rap Gifted. Dotado, né? Vamos traduzir para o português, né? Eu conversando bastante, já tem um tempo que eu venho conversando muito com o doutor Luiz sobre isso, e o dele está em centro, quanto teu? O meu deve estar no 15, 20, mais ou menos, né? Vou fazer a medição depois para ver se chega pelo menos ali, no 15 e no 20. Eu tenho dificuldade de atenção, muita dificuldade, mas vamos trocar, como dizia a minha falecida avó, por miúdos, porque eu sei dos projetos que vocês têm dentro da Rap Face, e principalmente esse, de trabalhar com pessoas que também têm dificuldade financeira, de alcançar o seu objetivo. O pai, a mãe não saberam o que fazer. Então, vocês não vieram à toa aqui a essa casa, né? Vocês vieram apresentar um projeto, né? Veio apresentar o que vocês fazem com esse tipo de pessoas, para onde, qual o direcionamento deve dar. Lá acredito que não tem a questão de recurso, o que essa casa, os vereadores poderiam fazer, o que o poder público poderia fazer para ajudar. Eu vi recentemente até um caso aqui em Laguna, de uma mãe que não sabia o que fazer, enfim. O que dá para que a gente, enquanto agentes públicos, políticos, poder contribuir para que essa pauta possa avançar? Que tipo de políticas e também questões de recurso? Dá para a gente buscar? É possível? Não é possível? Onde se encaixa? Quem é que pode responder isso para a gente? Para a gente poder ajudá-los também, abraçar essa causa. Obrigado, viu? Então, vereador, obrigada por essa pergunta. Na verdade, nós estamos caminhando, crescemos muito rápido, e esse crescimento muitas vezes nos deixa sem braço para poder alcançar todos que nós gostaríamos.
principalmente em termos de escola pública, nós temos algumas dificuldades que, às vezes, os pais têm dificuldade de engajar, porque é uma demanda, apesar de a gente ter apoio da prefeitura, a gente ter vários apoios de alguns deputados que já investiram no nosso projeto, mas a gente falta braço, porque a gente gostaria de que mais dessas crianças, algumas, né, Ana, já identificadas, algumas com QI altíssimo. Por exemplo, nós temos um menino da escola pública, um QI de 152, e os pais não engajam. E a gente não se conforma de que aquela criança não está recebendo o apoio que ela poderia receber, né? Então, nesse aspecto, o que vier de ajuda para a gente está, vamos dizer assim, há em nós uma indignação de ver talentos sendo muitas vezes enterrados. E, às vezes, não é muita coisa que se precisa fazer, né? Em termos de a gente alcançar mais, é realmente incentivar para que professores venham à nossa conferência, por exemplo. E a gente já esteve na Secretaria de Educação, a gente já deixou lá o nosso convite, para que eles possam entender, olhar um pouquinho atrás ou além daquela criança que talvez incomoda na sala de aula. Porque se o professor tiver, ele não precisa tratar aquela criança, porque não é um problema. Mas se ele tiver um jeitinho de conduzir as coisas na sala de aula, entendendo aquela criança, ele pode subir a régua da turma inteira. Porque a gente sempre fala isso, né, que uma maré alta sobe todos os barcos. Então, é abrir um pouquinho a mente, entender um pouquinho além. E essa é uma luta que a gente tem tido. Claro que a gente é novo, né? A gente também está descobrindo coisas novas. Então, nós temos esse anseio em termos de universidade, né, para que as licenciaturas todas, porque às vezes são atletas que são superdotados. Então, até a licenciatura em Educação Física precisa saber entender isso, né, para descobrir ali um atleta que possa desenvolver os seus talentos. Às vezes a gente olha superdotação, altas habilidades, e a gente pensa muito na questão acadêmica, mas às vezes é na área das artes, como a música do nosso, o filho do nosso presidente aqui, às vezes são as artes. E vocês sabem que o artista, às vezes, ele é fora da curva, né? Porque ele, às vezes, tem essas altas habilidades ali, mas, às vezes, o desempenho acadêmico dele não é aquilo. E, às vezes, em vez de receber um incentivo, ele recebe um né? Acha que sabe muito, ou acha que tem altas habilidades, ou se acha. Então, que a gente possa, né? Eu acho que essa oportunidade, vereador Obadias, que o vereador Luiz nos dá e dessa casa nos abre, é também no sentido de trazer conhecimento, né? Então, um incentivo que a gente precisa, que que os professores estejam na nossa conferência, profissionais da saúde. Às vezes a medicina não entende muito isso ainda, né? A psicologia precisa de mais incentivo para isso. Precisamos de profissionais que se interessem pelo tema, que possam trabalhar conosco, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Temos 4 minutos à vontade, vereador. Para uso da tribuna, vereador Daniel Cipriano. Boa tarde, senhoras, senhores. Primeiramente, para descontrair, enquanto vocês falavam, os nossos assessores estão aqui do outro lado da parede. E eles mandavam mensagens assim: elas estão nos descrevendo, daqui a pouco elas falam o nosso nome. Né? Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: existe uma estatística de porcentagem da população
que têm essas altas habilidades, como os nossos assessores que têm altas habilidades de nos incomodar, por exemplo? Não só os assessores, mas os políticos em geral, é uma alta habilidade, né? A questão da liderança, né? Do convencimento, do falar, tem muito a ver. Quer falar das... Na verdade, hoje, os dados são subnotificados, né? Como a gente depende muito da identificação e que a partir dessa identificação as escolas também coloquem no censo escolar, e muitas vezes a gente sabe que ou não há identificação, ou se há identificação, as escolas não colocam no censo escolar. Isso é uma realidade, né? Então, os casos são muito subnotificados. Mas existem estudos, né, que as estatísticas dizem que 5% da população tem altas habilidades de superdotação. E destacando também que as dificuldades estão não só na escola pública, mas na escola particular. A mesma coisa, né? E essa subnotificação é realmente muito triste de ver, muitas vezes, as crianças sendo convidadas a mudarem de escola porque não há uma compreensão daquilo que elas estão passando, do sofrimento que elas estão passando. Então, muito bem, a vereadora Gorete está doando o seu tempo também para que possamos fazer as nossas considerações finais. Já quero deixar aqui os agradecimentos, deixar essa casa à disposição. A gente acompanha o trabalho da RepFace. Eu vi atentamente as palavras do Dr. Luiz, e, inclusive, muitas dessas crianças que eram tratadas como autismo, depois de estar fazendo o trabalho junto com as altas habilidades, viram que, na realidade, o tratamento, além de estar errado, está dando condições de vida para essas crianças. Isso é muito importante, e a gente acompanha também que o recurso do Fundeb, a cada ano, até 2030, ele vai aumentando gradativamente o recurso para o ensino especial, né? Então, espero que realmente esse recurso seja investido de uma forma muito responsável. Eu sei que essa casa, principalmente a Comissão de Educação, faz um trabalho de fiscalização e acompanha de perto, mas também já quero fazer uma pergunta. Será que esse pedido assim, de vocês, que os pais não vejam a importância disso, a dificuldade, talvez, dessas crianças, principalmente na rede pública, será que é a questão de levar a criança até lá? Será que, talvez, até porque falta um pouco de instrução mesmo dentro da família, e aí o município fazer esse acompanhamento, facilitar, de pegar essa criança, levar até lá para fazer um contraturno? Será que isso seria uma das alternativas para que esses pais conseguissem enxergar de uma outra maneira essa situação? É muito da questão da falta de informação mesmo da família. A família não vê essa necessidade porque o transporte o município dá para as crianças do município. Então, tem que ser um trabalho realmente de conscientização, né? De assistência social e tudo. A gente observa muitas crianças que acabam 9, 10 do boletim, que estão na escola pública, os colégios particulares acabam oferecendo bolsa e levando, né? Tivemos muitos já. Muitos, né? Eu fico até com dor, digo, tadinho, mais um que está aí, mas que bom que tem uma oportunidade, que estão levando essas crianças, mas a rede pública, enfim, acaba perdendo, né? Já tivemos alguns que eram da rede pública e hoje estão com bolsas nas escolas particulares. Mas temos alguns da rede pública também que tiveram agora o diamante, né, numa Olimpíada aí de matemática e fazendo bonito, graças a Deus tem. Sim, com certeza temos bons alunos na rede pública, sim. Então, meninas, temos 2 minutos e meio para as considerações finais. Podem ficar à vontade. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade, porque eu creio que a conscientização, que a informação que está disponível, mas muitas vezes a gente não tem noção. Para mim,
de uma maneira pessoal a superdotação, altas habilidades, né, esse tema, por uma questão familiar, a gente chegou nisso. Hoje também o nosso programa, né, o nosso projeto, a gente percebe, pelo que a gente vê, que são pouquíssimas organizações que tratam desse assunto e que trabalham essas crianças. Nós temos muita qualidade naquilo que a gente faz, porque nós já começamos de uma forma bastante embasada cientificamente para fazer aquilo que a gente faz. Então, a gente tem resultados, a gente tem crianças, por exemplo, que quando vai chegando o final do ano, aqui nós já tivemos um menino que foi internado no final do ano porque o nosso projeto ia sair de férias. Ele ficou desesperado, uma ansiedade tremenda que levou a uma internação, porque ele não ia ter aquele momento de escape ali com seus pares, com as pessoas, o momento onde ele realmente pode ser quem ele é. Então, a gente tem várias histórias que a gente poderia contar aqui, né? Quando o prefeito Vaguinho esteve lá, visitando o projeto, 2 meninos ali de 7, 8, 9 anos, discutindo buraco negro e teorias de buraco negro, né? Com fórmulas, com desenhos, e a gente nem sabe do que eles estão falando, né? Então, são histórias assim muito gostosas de a gente vivenciar com eles, né? O que eles sabem de geografia, de história, de tantas coisas que a gente fica assim, né? Um quer falando japonês com o outro querendo aprender russo, o outro que fala árabe, e por aí eles vão. Então, é realmente muito gratificante para a gente fazer o que a gente faz, acolher aquelas famílias, né, que às vezes vêm em desespero e dizem, aqui há um descanso. Então, muito obrigado, nosso agradecimento. Desculpa pelo meu tempo. Rapidinho para as 2 meninas só concluir, que seja breve, o nosso tempo é regimental, mas os microfones estão abertos para vocês. Ok. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho mais sobre o nosso programa, né, e divulgar a nossa conferência. Né, se vocês quiserem conhecer melhor o nosso programa, podem fazer visitas, né, para a gente, e conhecer lá o funcionamento, né, em horários que as oficinas estejam funcionando, para conhecerem, verem essas crianças trabalhando, assim como o Dr. Luiz conheceu. Né? E assim, o material que a gente também deixou, né, que a gente mandou para cá, é um material muito informativo para quem tiver curiosidade, querer conhecer um pouquinho mais, né? E agradecemos a oportunidade. Esperamos vocês também na conferência. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? É sempre importante divulgar não somente a condição de superdotação, altas habilidades, que muitas vezes é tão invisibilizada, né? Mas também o Rap Gifted. E eu vou aproveitar para convidar para seguir o @RapGiftedBR no Instagram, onde nós temos todos os nossos projetos, as atividades, as fotos diárias das oficinas. Então, sintam-se todos muito bem-vindos e acolhidos para nos visitar virtualmente ou presencialmente lá no CRIO. Muito obrigada. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos, continuamos com o horário político. Fará uso da tribuna o vereador Amaral Bittencourt. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Gorete Baroli. A minha questão de ordem, presidente, é para pedir para me ausentar a linha C do artigo 99 do artigo do Estatuto da Casa. Atendido, vereadora. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Beroni. Senhor presidente, muito boa tarde, boa noite. A minha questão de ordem é que ficou lá na mesa meu requerimento. Olha para mim, Nicolas, por favor. Eu trouxe a folha. O 704, o requerimento de minha autoria, tivesse uma correção, senhor presidente. Está ali dia 12, Pati.
que fosse para o dia 19 do mesmo mês, 19 de novembro, secretário. Ao invés de dia 12, o senhor leia dia 19, presidente. O pedido de alteração da data do requerimento do vereador Obadias Beroni está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Vereador, acabou o tempo. Por favor, recomponha o tempo do vereador Amaral, por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, a minha subida hoje aqui nessa tribuna, muito rápida, objetiva. Hoje eu participei lá da greve dos funcionários da Celesc. Estive lá conversando com os funcionários da Celesc. A Celesc, ela tem nos atendido muito bem na comunidade. Quero parabenizar aqui o Marcelo, que tem feito um excelente trabalho. E os funcionários, sempre quando a gente precisa também lá na comunidade, que falta energia, que dá uma queda de energia, um carro bate num poste, a Celesc sempre está pronta para nos atender. Então, as reivindicações lá dos funcionários lá, que alguns funcionários ganham anuênios, outros não recebem. Tem funcionário que é eletricista, que tem o salário, o mesmo funcionário que é eletricista já tem um salário diferenciado. Então, eu estive lá hoje, junto com os funcionários, vendo as reivindicações deles, e peço para que a diretoria da Celesc atenda o pedido desses colaboradores que prestam um serviço de excelência aqui para a nossa cidade de Criciúma. Muito obrigado, senhor presidente. Seguimos o horário político com o vereador Marquinhos Machado. Declina. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondar. Declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 702 de 2025, de autoria do vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quantos foram os projetos protocolados e quantos foram aprovados pelo município referente a projetos de retrofit, estabelecidos pela Lei Municipal número 8.748, de 12 de junho de 2025, desde a aprovação da lei até o presente momento. Ainda solicita que sejam enviados a lista de projetos, data de protocolo e a aprovação, nome ou CPF do solicitante e motivo da rejeição do projeto, caso este tenha sido negado pelo município. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 703 de 2025, de autoria do vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando o município pretende enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei que verse sobre os incentivos fiscais que estimula a adesão de contribuintes ao Programa Municipal de Retrofit, estabelecido pela Lei Municipal número 8.748, de 12 de junho de 2025, estimulando a revitalização de prédios antigos. Há como estimular data ou prazo específico? Se sim, qual seria? Caso o município não tenha interesse em enviar este projeto ainda no ano 2025, a justificativa ressalta que a referida lei é essencial para complementar e incentivar a adesão ao programa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 704 de 2025, de autoria do vereador Obadias Benones. Realização de audiência pública no dia 19 de novembro de 2025, às 19 horas, no plenário Antônio Guilherme Sobrinho, desta Casa Legislativa, com a finalidade de apresentar, valorizar e reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Mulheres da Assembleia de Deus de Criciúma, as quais, ao longo dos anos, têm exercido papel de grande relevância espiritual, social e comunitária. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 474/2025, autor Ademir Honorato. Substituição de tampa da Boca de Lobo, localizada na rua Gerson Luiz Venson, de frente ao número 319, bairro Quarta Linha. Indicação número 475/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa da rua José Honorato, bairro Quarta Linha. Indicação 476/2025, autor Ademir Honorato. Sinalização horizontal e vertical da rua Egídio José Maciel, bairro Tereza Cristina. Indicação 477/2025, autor Neri Xavier. Manutenção no campo de areia localizado no bairro Jardim Montevidéu. Indicação 478/2025, autor Luiz Fontana. Reparos na pavimentação com lajotas na rua Imigrante Benedetti, de frente ao posto da saúde, bairro Imigrante. Indicação 479/2025, Neri Xavier. Colocação de cobertura asfáltica no estacionamento do CI Maria da Rosa Cunha, localizado no bairro São Sebastião. Requerimento número 705/2025, autor Luiz Fontana. Envie de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe estudo ou planejamento para minimizar o gargalo na rotatória da Avenida Gabriel Zanetti, no bairro Próspera, ao lado do Criciúma Shopping? Se sim, pode nos encaminhar, se não, justifique. Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Proponente, doutor Luiz Fontana. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt. A minha questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar e agradecer a todos os vereadores da sessão de ontem que votaram na minha moção de aplauso para a nossa casa. Muito obrigado, foi uma votação por unanimidade. Obrigado, colegas. Com a palavra o vereador doutor Luiz Fontana. Presidente, eu fiz esse requerimento porque tenho recebido, nas últimas semanas, muitos questionamentos a respeito do trânsito, ali na Gabriel Zanetti, antiga Avenida Chile, que gera um trânsito meio que caótico, principalmente nos horários de pico, né? Às 7h30 da manhã e depois das 5 horas da tarde. A gente sabe que é um local com um trânsito muito intenso, que pega o parque, pega o shopping, tem a Unimed, e principalmente no verão, onde as pessoas vão em direção ao Rincão, aquela é a principal saída em relação à via rápida, e acaba sendo um local que gera muita fila. Então, as pessoas querem saber se aquela rotatória, principalmente onde acaba comunicando todas essas ruas, se tem algum estudo de trânsito para viabilizar e melhorar e facilitar com que as pessoas, né, nesses horários de pico, peguem menos fila. Eu já vi alguns acidentes, relataram alguns acidentes, eu vi um acidente só uma vez ali, porque na descida da Avenida Chile, em direção ao shopping, quando tu queres continuar aí reto em direção à via rápida, tu só pode pegar a fila da esquerda, a fila da direita tem que virar e ir para a Unimed. Então as pessoas às vezes ou tentam ir pela direita, contornar e tentar ir reto, que é proibido, ou elas acabam furando a fila para não querer esperar. Então isso acaba gerando mais transtornos e também possivelmente algum acidente de trânsito. Então nosso requerimento é para saber se o estudo nessa prefeitura pensa, né, tem algum estudo para melhorar e viabilizar essa questão do trânsito, principalmente ali da antiga Avenida Chile. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 706 de 2025, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando a possibilidade da criação de um serviço próprio de cuidados e resgates de animais domésticos, dado que é uma ocorrência constante ao Corpo de Bombeiros, tendo em vista que, muitas vezes, fica ao encargo de protetoras e ONGs que sobrevivem muitas vezes de doações. Se sim, a data para tal, se não, que se justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra o proponente do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas, na verdade, muito rapidamente, porque já na última legislatura, a gente tratou dessa pauta com muita responsabilidade, cobrando sequencialmente estratégias para que o núcleo de bem-estar animal pudesse ampliar o seu serviço. Eu acho que é aqui o desafio que se impõe do nosso tempo, né? É preciso que os serviços que estão colocados não só ampliem seus atendimentos, mas, mais do que nunca, presidente, entendam de uma vez por todas que é uma questão de saúde pública. A gente tem recebido muitas denúncias e cabe esse requerimento justamente por isso, dessa necessidade, né? Ora, o Corpo de Bombeiros fica comprometido com um atendimento de resgate animal que poderia ser feito, por exemplo, por um núcleo especializado que já existe e que precisaria somente, presidente, ampliar o seu trabalho.
Acho que no ímpeto de ampliar, né, a tentativa de fato, uma pauta nossa também, de criar o mais breve possível um hospital público veterinário, né, como já tem iniciativas em outros lugares, é claro que precisaria de um estudo e tudo mais, mas nesse sentido a ampliação de trabalhos de resgate e de cuidados é fundamental. A gente vê hoje um conjunto de denúncias do ponto de vista de abandono, de maus tratos, e a gente fica tão desamparado que, quando a gente vê, está lidando só com a consequência disso. Aí tem que trazer a polícia civil especializada em crimes contra os animais. Então, acho que a gente está sempre enxugando gelo, vereador. A gente vinha falando aqui nos bastidores, enxugando gelo sobre os problemas que existem, né? E eu acho que essa questão da causa animal tem sido negligenciada, de alguma forma, por ausência de ampliação do debate, de ampliar os serviços a partir de um serviço que já existe. Então, não é nada novo, né? Não é nada que impeça de ter uma regulamentação. Então, a gente pede ao Executivo que pense com carinho, com cuidado, porque não só o uso de um outro equipamento público que podia estar sendo utilizado para outros resgates fica comprometido no resgate de animais domésticos, como é o Corpo de Bombeiros, como também o fato de quanto que, no fim das contas, isso acaba virando uma demanda de protetoras, de ONGs, né, que juntam ali as condições que têm, através de doações, para resgatar animais, né? Eu vi um caso agora, teve um animal que ficou preso 4 dias numa árvore. Então, aí o Corpo de Bombeiro vai, não vai? Qual é o limite, né, desse cuidado, desse resgate? Quem faz e por que faz? Não compromete outros serviços? Então, é para fazer essa provocação e dizer que esse debate precisa ser colocado na ordem do dia também. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. Perfeito. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem sucedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, para que fique registrado nesta data de hoje, nessa Casa Legislativa, que enviem mensagem de felicitações ao Clube Albert Scheid, que está fazendo 77 anos hoje. Atendido de plano, vereador. Aí em votação. Pedido de votação. Desculpa. É um pedido de encaminhar um pedido, mensagem de congratulação está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor presidente, e a todos os vereadores. Questão de ordem cedida ao vereador Luiz Fontana. Presidente, eu gostaria de enviar condolências para a família da Conceição Martins Henrique. Ela faleceu hoje, 94 anos. Ela tinha até trineta. Ontem, desculpa. Tinha trineta. De tanto, é uma família muito grande, bisnetos. Então, é uma pessoa muito querida na região dela. Minha família também teve contato com ela há bastante tempo, então eu gostaria de enviar essas condolências. Atendido de plano, vereador. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PE 71/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera a redação do artigo 1º da Lei 9.294, de 3 de março de 2023, que denomina o Centro Comunitário Narcisa Goulart Luiz. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão Permanente de Obras, Fiscalização, Saúde e Educação opinaram pela aprovação. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para haver a possibilidade, junto a Vossa Excelência e ao plenário, de a gente votar em bloco o PL 104, o PL 105, o PL 107, o PL 111, o PL 112, o PL 113, que denomina ruas na cidade de Criciúma. Gostaria de ver com os nobres vereadores. Vereador, logo será submetido ao questionamento entre os vereadores, colocaremos em votação. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo PL 86/2025, de autoria do vereador Neri Xavier, que institui a campanha de conscientização e medidas de prevenção, adultização infantil e normas para proteção às crianças, adolescentes em uso do meio digital no município de Criciúma e outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação. O projeto recebeu 3 emendas acatadas pelas comissões permanentes. Em discussão, a emenda 01. Não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda 01. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, a emenda 02. Não havendo quem queira discutir a emenda 02, está em votação a emenda 02. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda 02 foi aprovada por unanimidade. Em discussão, a emenda 03. Não havendo quem queira discutir a emenda 03, está em votação. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador proponente, vereador Neri Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, os demais vereadores e o povo que nos assiste pelas redes sociais. Recentemente, o Brasil inteiro tem acompanhado com preocupação casos que mostram como essas nossas crianças e adolescentes estão sendo expostos a conteúdos e situações que pertencem ao mundo adulto. A chamada utilização infantil é um problema real, urgente e que precisa de uma resposta. O projeto de lei número 8.086, busca justamente proteger nossas crianças e adolescentes no ambiente digital. Ele proíbe o uso comercial de imagens de menores sem autorização
e exige que empresas e entidades que recém apoio ao município adotem medidas de proteção e promete ações educativas para famílias, educadores e jovens sobre o risco de uso responsável da internet. Não queremos impedir a participação dos nossos jovens e crianças em atividades culturais, esportivas ou educativas, mas sim garantir segurança e respeito e cuidado para que cresçam seguranças respeitadas e livres de exploração e com o seu desenvolvimento preservado. Eu peço apoio a todos os meus pares que aprovem essa medida. Mostramos que Criciúma está na vanguarda da proteção à infância. Eu gostaria, com muito carinho, de pedir a aprovação dos meus nobres companheiros por esse projeto. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Neri Xavier. Queria agradecer a todos meus companheiros, meus pares que votaram nesse projeto, que é o meu segundo projeto. Muito obrigado a todos. Proponho aos senhores vereadores a apreciação em bloco, em única discussão e votação, os projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 104/2025, PL 105/2025, PL 107/2025, PL 111/2025, PL 112/2025 e PL 113/2025, os quais tratam de denominações de ruas. Todos os projetos foram apreciados pelas comissões, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a qual opinou pela legalidade e constitucionalidade e os encaminhou diretamente para a deliberação do plenário. Em votação, apreciação em bloco dos projetos, com consequência de inversão de pauta e, consequentemente, com inversão de pauta. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Então, foi aprovado por unanimidade. A apreciação, justamente. Em discussão, os seguintes projetos de lei do Poder Legislativo. PL 104/25, de autoria da vereadora Gorete Baroli, que denomina a rua José da Rosa Goulart. PL 105/25, de autoria da vereadora Gorete Baroli, que denomina a rua Valentim Joaquim Correia. PL 107/2025, de autoria do vereador Marcos Soares Machado, que denomina a rua Ana Hermani de Souza. PL 111/2025, de autoria da vereadora Gorete Baroli, que denomina a rua Valmor Timiskowski. PL 112/2025, de autoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio, que denomina a rua Donato Ronque. PL 113/2025, de autoria do vereador Ademir José Honorato, que denomina a rua Norilda Darouti Rosso. Em
discussão os projetos? Não havendo quem queira discutir, os projetos estão em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo, PL 106/2025, de autoria do vereador Marcos Soares Machado, que declara de utilidade pública do município a Associação Cultural e Desportiva Novos Talentos. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de resolução número PR 09/25, de autoria da mesa de diretora, que altera o dispositivo da resolução 010/2023, de 11 de outubro de 2023, o regimento interno da Câmara Municipal de Criciúma. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, educação, saúde e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de resolução número PR 011/2025, de autoria da mesa diretora, que institui, no âmbito do projeto Vereadores Mirim, a Biblioteca Digital Parlamirim e da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, educação, saúde e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vereadores, projeto PR 09, que altera a resolução, são 12 votos, como pelo regimento interno. Então, a semana que vem, ele volta a ser pautado. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 29 de setembro, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.